Quem realmente deu o tiro que mudou a história? Descubra a verdade oculta e transformadora. Miguel acordou naquela manhã como em tantas outras. O aroma do café fresco invadia a casa simples onde morava com Ana e Lucas. Era uma casa quente, cheia de amor, mas também de preocupações que pesavam no peito. A rotina no chão da fábrica de sapatos esperava por ele, mas o verdadeiro sorriso vinha da alegria de ver seu filho crescer. Lucas, com apenas 17 anos, era um garoto sonhador, cheio de planos, e isso enchia Miguel de esperança. Mas naquela pequena cidade, as tensões começavam a ferver. O calor dos protestos nas ruas atravessava o cotidiano pacífico, e os ecos da revolta começavam a se tornar parte da paisagem. A tarde caiu como uma cortina de dúvidas sobre a cidade. Os rumores já circulavam, a desigualdade estava empurrando as pessoas para a revolta, e foi em meio a essa pressão que tudo mudou. O tiro que ecoou na noite fatídica não apenas cortou o ar, ele rasgou a vida de Miguel em pedaços. Quando soube que seu filho estava envolvido, um frio percorreu sua espinha. Como isso poderia estar acontecendo? Perguntava-se, atordoado. Lucas, o menino que só queria um futuro melhor, agora era um acusado, alvo do desprezo e do preconceito. O peito de Miguel doía, como se um peso insuportável o esmagasse. Os vizinhos começaram a murmurar, trocando olhares de desaprovação e medo. Miguel se viu cercado por desconfianças, e as paredes da sua casa pareciam se estreitar. Ana, cada vez mais distante, ocultava sentimentos que ninguém sabia. A feijoada dos domingos, uma tradição que uma vez simbolizava a união, agora parecia uma lembrança distante. A vida abalada não permitia alegrias. A angústia e a indignação tomavam conta de suas conversas, agora repletas de tensão. Enquanto a noite avançava, a determinação de Miguel começava a se cristalizar. Ele não podia deixar que a injustiça toldasse o futuro de Lucas. Era hora de reunir a comunidade. Em uma reunião improvisada na praça, o sentimento de união era palpável. Os rostos conhecidos que geralmente traziam sorrisos, agora estavam marcados pela tristeza e a raiva. Todos queriam entender. Quem realmente deu o tiro que mudou a história? Ecoou a pergunta que Miguel lançou ao vento. Ele sabia que a resposta estava escondida e juntos, poderiam encontrá-la. A esperança começava a ressurgir entre aquelas pessoas que, como ele, buscavam por justiça. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A revelação de que o verdadeiro culpado poderia ser alguém próximo deixou o ar ainda mais tenso. Miguel sentiu o corpo tremer, as mãos suadas, mas precisava seguir em frente. Em casa, a conversa com Ana também mudou de tom, a mágoa começou a se transformar em diálogo. As mágoas foram sendo retiradas do peito, e um fio de esperança se entrelaçou com as promessas de que juntos enfrentariam aquela tempestade. Com coragem renovada, Miguel tinha um caminho à frente. Descobrir a verdade era a única maneira de salvar seu filho e sua própria família. Mas a pergunta permanecia no ar. Até onde ele iria para garantir a justiça? A manhã seguinte trouxe uma nova inquietação. Miguel levantou-se cedo, ainda sob a sombra da incerteza. O sol se espremia entre as nuvens, como se quisesse espiar uma realidade tensa demais. Ele olhou para Ana, que dormia ao seu lado com um semblante sereno. Mas ele sabia que a tempestade que se aproximava a afetaria também. A dúvida e a tristeza eram como fantasmas que o seguiam, mesmo nas horas em que a calma parecia reinar. Ao descer as escadas, Miguel sentiu seu coração acelerar. A sala estava em silêncio, mas ele sabia que era um silêncio carregado de dor. Olhou para Lucas, que ainda dormia em seu quarto, alheio a tudo que estava acontecendo. Preciso falar com ele, pensou. Era crucial que Lucas entendesse o que estava em jogo. Com um leve empurrão, acordou o filho. Lucas, acorda, nós precisamos conversar. Ao abrir os olhos, Lucas parecia desorientado, mas logo a realidade o agarrou. Miguel percebeu a culpa estampada no rosto do garoto. Pai, eu não queria que isso acontecesse. O coração de Miguel doeu, quase como se fosse atingido por um tiro. Mas ele não podia se permitir sucumbir à fraqueza. Precisava ser forte. Eu sei, filho, mas precisamos descobrir a verdade. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar que outros decidam por você, disse Miguel, a voz firme, mas carregada de emoção.
Lucas assentiu lentamente, a determinação começando a brilhar em seus olhos. O plano de Miguel era claro. Ele convocaria todos os amigos de Lucas e os conhecidos da praça. Eles precisavam se unir para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O apoio da comunidade seria essencial. Miguel sentia que o calor e a paixão das pessoas poderiam revelar segredos escondidos nas sombras. Enquanto isso, Ana observava de longe com o coração dividido. Miguel e Lucas estavam fumaça e fogo, a conexão entre pai e filho ardente em busca da verdade. Ela queria apoiá-los, mas a fragilidade do seu próprio coração a puxava para um canto mais sombrio. O que ela não sabia era que sua voz e seu apoio seriam fundamentais naquele momento. Na praça, os rostos começavam a se aglomerar. Miguel percebeu o desespero nos olhos de alguns pais. Eles estavam ali abalados, mas também ávidos por respostas, buscando apoio uns nos outros. Ele sentiu uma onda de esperança. O que estava acontecendo era um chamado à ação, um chamado para que se unissem em busca de justiça. Eu sei que muitos de vocês estão passando por um momento difícil. Nossas famílias estão sendo destruídas pelas dúvidas e pela raiva. É hora de nos unirmos e lutarmos pela verdade. É hora de mostrarmos que somos mais fortes juntos. Gritou Miguel, inflando o discurso com fervor. As palmas começaram a ecoar pela praça, vozes se levantando em apoio. O sentimento de comunidade que outrora parecia adormecido agora estava renascendo como uma chama. Mas a pergunta que fixou um peso em Miguel foi: e se a verdade que eles buscassem fosse ainda mais dolorosa do que imaginavam? À medida que as vozes aumentavam, algo dentro dele se acendeu. Havia uma força em todos aqueles rostos. Juntos somos mais fortes, pensou. Mas a dúvida persistia. Quem de fato seria o verdadeiro responsável pela tragédia? E enquanto a reunião fervia, uma figura observava de longe, escondida nas sombras da praça. A respiração de Miguel parou por um instante quando seus olhos se cruzaram com os olhos da pessoa que sabia a resposta que ele tanto buscava. O futuro de Lucas estava prestes a ser alterado de uma forma que ninguém poderia prever. A figura nas sombras se aproximou lentamente, como um eco distante de um passado que ainda não havia sido revelado. Miguel sentiu uma mistura de medo e curiosidade ao ver aquela pessoa se manifestar. Era uma jovem, com os olhos cansados, mas focados. Aquele olhar parecia carregar o peso de segredos não contados. Você está procurando por respostas? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro que se perdeu na agitação da praça. Miguel se fez de forte, mas a fragilidade da situação permeava seu ser como uma névoa. Ele sabia que precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Sim, ele respondeu, sentindo o coração disparar. Precisamos saber a verdade sobre a noite do tiro. Você sabe algo? A jovem hesitou, dando uma olhada nervosa ao redor antes de direcionar seu olhar de volta para Miguel. Se você quer saber, prepare-se. A verdade pode doer mais do que as mentiras que você já ouviu. Aquelas palavras cortaram o ar como um punhal. Miguel pensou em Lucas, em como ele estava inocente no meio de tudo aquilo. Ele precisava se fortalecer, não apenas por ele, mas pelo filho e por todas as famílias que estavam ali. Enquanto a jovem falava em voz baixa, Miguel a ouvia com atenção. Eu estava lá. Eu vi o que aconteceu, e quem estava envolvido. O mundo ao redor parecia em câmera lenta, as vozes, a música da festa, tudo se dissipava. Miguel mal podia acreditar no que estava ouvindo. Então me diga. Eu preciso saber a verdade. A urgência na sua voz ecoou pela praça, prendendo a atenção dos que estavam à sua volta. O impulso de justiça o empurrava. Mas a jovem hesitou mais uma vez, como se as palavras estivessem grudadas em sua garganta. Ela respirou fundo, erguendo a cabeça, e finalmente disse: foi um acidente. Mas quem disparou não foi quem você imagina. Os murmúrios nas ruas se calaram. Miguel sentiu o chão sob seus pés tremer. A revelação não apenas mudou o que ele sabia, mas também levou a uma nova dimensão de incertezas. Quem foi? Ele precisava saber, mas a ansiedade começava a tomar conta dele. Os olhares em sua direção, ansiosos, o pressionavam. Ele se virou para ver Ana, com a expressão deslizando de preocupação para expectativa. O que ela pensava? Como reagiria a isso? Ele queria protegê-la, não envolvê-la ainda mais nesse jogo de sombras e revelações. A jovem olhou para os outros, como se pesasse a gravidade do momento. Se eu contar, não haverá como voltar atrás. A verdade pode te destruir, Miguel. Você está disposto a arcar com esse peso? Aquelas palavras ecoaram como um tambor em seu coração. Miguel sabia que precisava da verdade, mas qual seria o preço? Olhando para Lucas, que agora buscava em seus olhos um sinal de esperança, soube que não havia como voltar atrás. Ele estava totalmente comprometido em seguir nessa busca, custasse o que custasse.
Diga, preciso saber. A decisão estava tomada. Mas enquanto a jovem se preparava para falar, um barulho inesperado cortou a praça. Sirenes. A polícia estava chegando, um alerta que poderia interromper tudo. Miguel pensou no que estava por vir. Estaria preparado para enfrentar o que a verdade poderia revelar? A pergunta ecoou enquanto os rostos ao seu redor se tornavam mais sombrios. E nas sombras, algo se movia. Uma nova figura se aproximava, com um plano próprio e uma verdade diferente a ser revelada. O que mais estava escondido? A resposta poderia mudar tudo. Miguel sentiu seu coração disparar com o som da sirene se aproximando. O tempo parecia desacelerar enquanto ele tentava absorver as palavras da jovem. O peso da verdade estava prestes a ser revelado, e ele sabia que poderia mudar tudo. Por favor, não fale aqui, ela disse rapidamente, olhando ao redor com temor. Não posso me expor agora. Venha comigo. Sem pensar duas vezes, Miguel tomou a mão dela. Poderia ser perigoso, mas a urgência das informações que ela detinha era maior do que qualquer medo. Ele voltou-se para Ana, que parecia em choque. Ana, fique com Lucas. Não se aproxime. Eu já volto. A voz de Miguel estava entrecortada pela pressa. Enquanto eles se afastavam, Miguel sentia o olhar de Ana perfurá-lo, cheio de perguntas. Desviou o olhar, tentando focar no que estava por vir. A jovem o conduziu por becos estreitos, longe da praça barulhenta. As sirenes se tornaram um eco distante, mas a pressão em seu peito não diminuía. Finalmente, eles chegaram a uma pequena loja abandonada. A jovem empurrou uma porta apoiada com uma tábuas e os dois entraram. O cheiro de mofo e poeira dominava o ambiente, mas era um lugar seguro, ao menos por enquanto. Agora fala. Miguel exigiu, mal conseguindo conter a raiva e a impaciência. Quem disparou? Eu preciso saber. Ela hesitou mais uma vez, como se o peso da verdade estivesse prestes a esmagá-la. O homem que disparou. Ele não era um desconhecido. Ele é alguém que você conhece bem. As palavras dela cortaram like uma faca. Miguel estava prestes a perguntar mais quando ela continuou. Era o Bruno. O nome caiu como uma bomba. Bruno? O melhor amigo de Miguel? Alguém que esteve ao seu lado em tantos momentos decisivos? Ele não pode ser. Ele nunca faria algo assim. Miguel lutou para aceitar a revelação. Bruno sempre foi um pilar, não um agente de algo tão trágico. Eu pensei assim também, mas você não sabe tudo sobre aquela noite. Ele estava envolvido em algo muito maior, Miguel. Algo que ele não podia controlar. A mente de Miguel fervilhava. Lembranças de risadas, festas e momentos de apoio entre os dois voltaram à sua mente. Era impossível pensar que seu amigo pudesse ter cometido um crime tão impactante. O que você sabe mais? Me diga. Eu estava escondida. A jovem começou, mas logo se calou, olhando de novo pela porta. Não posso falar mais aqui. Eles podem nos pegar. Miguel notou um movimento nas sombras do lado de fora e a tensão em seu corpo aumentou. Quem são eles? Ele não estava preparado para mais perguntas sem resposta. Os homens que Bruno deve agradar. Ele se envolveu em um esquema muito maior do que você imagina. E alguém pode querer acabar com nós dois se souber que eu estou falando. A adrenalina percorria suas veias. Se aquilo era verdade, estar perto de Bruno poderia ser ainda mais perigoso do que ele pensava. O que ele deveria fazer agora? A verdade estava sendo revelada, mas com ela vinham perigos inesperados. Nesse momento, os gritos da polícia ecoaram de novo e Miguel sentiu a necessidade de agir. Precisamos sair daqui. Agora. Enquanto se moviam para a saída, uma nova figura surgiu mais perto. Um homem de olhar ameaçador que parecia saber que estava sendo seguido. Miguel congelou. Era uma batalha agora entre a busca pela verdade e a luta pela sobrevivência. Vamos! A jovem puxou Miguel com força, mas a pergunta permanecia em seu coração. O que mais estaria escondido nesse jogo mortal? E nas sombras, uma nova revelação parecia a caminho. Algo que poderia não apenas alterar o curso de suas vidas, mas desvelar um labirinto de traições e mentiras que envolviam não apenas Miguel e seus amigos, mas toda a comunidade. A cada passo, ele percebeu que o verdadeiro foco da história estava apenas começando a ser escrito. A jovem puxou Miguel com tanta força que ele mal teve tempo para reagir. À medida que atravessavam a porta já desgastada da loja, sua mente estava agitada. Ele queria acreditar no que ela dissera. Mas como poderia confiar em uma acusação tão devastadora contra Bruno? O homem que o acompanhará em tantas jornadas, agora era um possível criminoso? Esses pensamentos estavam como uma tempestade em sua mente. Eles correram por ruas vazias, passando por becos e sombras ameaçadoras. Cada passo ecoava na cabeça de Miguel, como se as sirenes e a confusão estivessem o seguindo.
Aonde estamos indo? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Um lugar seguro. Um amigo meu pode ajudar, ela respondeu sem parar. O rosto dela estava determinado, mas havia um brilho de medo em seus olhos. Esse era um vislumbre que Miguel não se lembrava de ter visto antes. Depois de alguns minutos que pareceram horas, eles chegaram a um apartamento modesto situado em um prédio antigo. A jovem bateu de forma rápida e nervosa na porta. O som ecoou, levando Miguel a se perguntar sobre quem seria esse amigo e até onde essa história iria. A porta se abriu e um homem de estatura média e rosto cansado olhou para fora, claramente alerta. O que aconteceu? Ele perguntou, antes de deixar os dois entrarem rapidamente. Dentro do apartamento, o ar estava pesado, carregado de tensão e ansiedade. Miguel respirou fundo, tentando processar tudo. O que você sabe sobre Bruno? Ele perguntou, dirigindo-se ao novo homem. O que é que seu amigo fez? O homem respondeu, fechando a porta atrás deles. O jeito direto dele fez Miguel sentir um arrepio. Essa ansiedade toda estava tomando conta dele. Como ele podia estar em meio a uma situação tão intensa, tão longe do que costumava ser sua vida? A jovem aqui, ela disse que ele estava envolvido em algo perigoso, que ele disparou uma arma. Miguel falou. As palavras saíram pesadas, quase como se ele tivesse que carregar cada uma delas. O homem balançou a cabeça, pensativo. Ele se meteu com pessoas perigosas. Eu já tinha avisado Bruno, mas ele sempre foi teimoso. Penou por um tempo e tentou escapar do que era real. Miguel sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? A ideia de ver o amigo sendo tragado por algo do qual não tinha controle era insuportável, mas as conexões estavam começando a se formar. Bruno estava tentando pagar uma dívida que não era dele. Ele se envolveu. Infelizmente, nem sempre se pode sair ileso. O homem parou, observando a expressão horrorizada de Miguel. Se ele disparou a arma, era porque estava tentando proteger alguém. Mas quem? Isso é o que não sabemos. Nesse momento, todos os instantes que Miguel compartilhou com Bruno passaram pela sua cabeça. As risadas, os apoio mútuo, até mesmo os momentos em que Bruno fez escolhas erradas. E agora tudo isso estava de cabeça para baixo, jogado em um mar de incertezas e medo. O homem se aproximou de Miguel. Seria um olhar de compaixão. Se você quer a verdade, Miguel, precisa estar preparado. Isso pode levar você a um caminho que talvez você não consiga voltar. Miguel sabia que ali estava a encruzilhada. Queria a verdade, precisava dela, mas até onde estava disposto a ir por isso? Os sentimentos mais profundos e contraditórios começaram a emergir. A preocupação por Bruno e o sentimento de traição estavam em combate. Eu vou atrás dele, declarou Miguel, a decisão se firmando em sua voz. Preciso saber o que aconteceu. Ao sair do apartamento, a jovem o seguiu de perto e enquanto caminhavam pelas ruas, um telefone tocou. A jovem atendeu rapidamente e seu rosto mudou instantaneamente. É ele. Ele está em apuros, ela disse, com os olhos arregalados. O coração de Miguel disparou. Esperem. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse responder, a expressão dela se transformou em horror. Eles estão vindo. Temos que correr. Miguel sentiu a adrenalina invadir seu corpo de novo. O mistério estava se intensificando e a necessidade de agir agora era mais urgente do que nunca. Ele não tinha certeza do que estava prestes a enfrentar, mas uma coisa era clara. As sombras de uma verdade obscura estavam se aproximando e agora ele precisava descobrir como lidar com tudo isso antes que fosse tarde demais. Eles saíram do apartamento em um ímpeto, as ruas escuras agora parecendo mais ameaçadoras do que nunca. O vento frio cortava, e a respiração de Miguel acelerou. Ele estava perdido em um labirinto de pensamentos, questionando tudo o que sabia sobre Bruno. Rápido! Para onde vamos? Miguel perguntou, a voz falhando na tensão. A jovem, com os olhos ainda arregalados, puxou-o para um beco apertado. Podemos nos esconder aqui. Eles não podem nos ver, murmurou. O jeito como falava deixava Miguel ainda mais ansioso. Quando ela falou eles, a imagem de homens perigosos, armados e impiedosos invadiu sua mente. Enquanto esperavam, Miguel podia ouvir passos apressados na rua. As vozes de pessoas em busca de algo ecoavam por entre os prédios. Ele sentiu o coração pesar, como se cada batida fosse uma lembrança de todos os momentos bons que teve com Bruno. Cada risada compartilhada, cada apoio em momentos difíceis. Agora tudo parecia tão distante. Calma, a jovem disse, tentando amenizar a tensão. Precisamos ter um plano. Você realmente sabe onde Bruno pode estar? Não. Não aonde exatamente, respondeu Miguel, pensando. Mas eu sei que ele tem um esconderijo em uma antiga garagem, na periferia da cidade.
Quando ela ouviu isso, seu olhar ficou mais firme. Então precisamos nos afastar daqui. Se eles souberem que você está procurando, podem tentar te pegar também. Miguel respirou fundo, tentando organizar as ideias. E como vamos chegar lá sem ser vistos? Confie em mim. Eu conheço alguns caminhos alternativos. Vamos juntos. Ela fez questão de segurar forte a mão de Miguel, como se o ato de segurar a mão dele fosse um mote de força para ambos. Eles saíram do beco, correndo entre ruas e esquinas, seguindo o trajeto que a jovem havia sugerido. Cada sombra parecia agora mais longa, mais intensa. Miguel se perguntava se conseguiria encontrar Bruno antes que fosse tarde. A urgência queimava dentro dele. Finalmente, chegaram a um pequeno parque que parecia deserto. A jovem examinou a área, garantindo que não havia ninguém à vista. Aqui está tranquilo. Precisamos esperar um pouco. Ela se encostou em um tronco de árvore, e o alívio da corrida começou a se dissipar, tornando-se um espaço para a incerteza. Qual é o nome dela? Miguel questionou, referindo-se à amizade que unia a jovem e Bruno. Isabela. Ela é como uma irmã para Bruno, respondeu. Ele o ama, Miguel. Se ele estava em perigo, era para protegê-la. E agora precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Miguel se lembrou de um dia em que Bruno saiu para encontrar Isabela, algo que ele nunca entendeu direito. Havia uma urgência nos olhos de Bruno na época, algo que Miguel não soube decifrar. Agora tudo fazia sentido. Bruno sempre fizera tudo por Isabela. Se foi por ela, então eu não posso falhar, Miguel disse resoluto. Preciso entender os riscos que ele estava correndo. Nesse momento, o telefone da jovem vibrou, quase ecoando sua inquietação. Ela olhou para a tela, e sua expressão ficou pálida. É uma mensagem de Isabela, sussurrou, o medo agora preenchendo os espaços entre eles. Ela acaba de me avisar. Eles encontraram o esconderijo. Bruno precisa de ajuda. A adrenalina voltou a subir, mas a incerteza também. Miguel olhou nos olhos de Isabela, um misto de determinação e desespero. Ele sabia que o próximo passo poderia ser fatal, mas não havia outra escolha. A conexão com Bruno chamava como um farol na escuridão. Vamos! Ele gritou, dando um passo em direção à saída do parque. Precisamos salvar Bruno antes que seja tarde demais. E assim eles partiram em uma nova corrida com o coração acelerado, a vida em jogo e um único objetivo em mente. A verdade os esperava, e hora de descobrir o que realmente aconteceu estava se aproximando. Miguel e Isabela correram pela escuridão, as batidas do coração de Miguel ecoando em seus ouvidos como um tambor de guerra. Cada passo era uma luta contra o que poderia estar à espreita em cada esquina. Ele não sabia o que esperar ao final daquela corrida, mas sabia que não havia volta. A urgência em seu peito pulsava mais forte a cada instante. Estamos perto da garagem, Isabela gritou, forçando Miguel a acelerar ainda mais. As luzes pálidas das lâmpadas mal iluminavam o caminho, criando sombras que dançavam grotescamente ao seu redor. Ele olhou para a jovem ao seu lado, surpreendido pela coragem dela. Era como se, em meio ao caos, ela tivesse encontrado um propósito. Vamos encontrar o Bruno e tirar ele disso. Ouvir o que realmente aconteceu, Miguel respirou, tentando injetar otimismo em uma situação que parecia cada vez mais sombria. Eles logo chegaram à antiga garagem. A porta estava entreaberta, rangendo como uma advertência. Miguel hesitou por um momento. E se eles já estiverem lá? Sua voz tremia. Se eles estiverem, precisamos ir o mais rápido possível. Não podemos perder a única chance que temos. A determinação nos olhos de Isabela fez Miguel sentir um fio de esperança. Com um golpe firme, ele empurrou a porta. O que encontrou do outro lado era uma escuridão opressora, envolta em um silêncio perturbador. O cheiro do lugar era tóxico, como se o tempo tivesse estagnado ali, adormecido sob anos de abandono. Bruno? Miguel gritou, esperando um sinal de sua presença. O eco da sua voz parecia zombar da sua ansiedade. Você está aqui? Após alguns momentos, um movimento súbito no fundo da garagem chamou sua atenção. Miguel e Isabela se aproximaram lentamente, preparados para qualquer coisa. O coração de Miguel pulou na garganta quando finalmente avistou a silhueta de Bruno, sentando-se no chão, com a respiração ofegante e uma expressão de dor. Bruno? Meu Deus! Miguel correu em sua direção, mas ao se aproximar, a cena se desenrolou de maneira inesperada. A camisa de Bruno estava manchada de sangue, e seus olhos transmitiam um misto de alívio e desespero. Vocês não deveriam estar aqui. Bruno tentou se levantar, mas entrou em colapso com um gemido. Miguel o apoiou, segurando seu amigo com firmeza. Eles vão voltar. Não tem como. Quem são eles? O que aconteceu? Isabela questionou, sua voz tremendo.
Bruno parecia estar lutando com as palavras. Foi um erro. Eu não queria, eu só queria proteger você. Ele olhou para Miguel, sua expressão cheia de culpa. Proteger de quê? O que você fez, Bruno? Miguel sentia seu coração apertar. Bruno fechou os olhos por um breve momento, recuperando o fôlego. Eu descobri coisas que não deveria. E eles estavam atrás de Isabela. Eu só queria proteger você, mas acabou dando errado. O peso das revelações pairava no ar, e Miguel adoraria gritar em frustração, mas as palavras de Bruno o paralisavam. Sua mente girava com perguntas. O que mais ele não sabia? E quem eram essas pessoas que estavam dispostas a matar para proteger um segredo? Nesse momento, um barulho ressoou do lado de fora, e a adrenalina voltou a correr nas veias de Miguel. Precisamos sair. Agora. Bruno olhou para Isabela, desesperado. Você precisa ir. Ele pode estar atrás não, nós estamos juntos nisso. Não vou deixar você para trás. A decisão de Isabela foi firme. O que você sabe, Bruno? O que você esconde? Miguel pressionou, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Enquanto a tensão no ar aumentava e o movimento se aproximava, Bruno sussurrou a resposta que poderia mudar o destino deles para sempre. Eu sei quem realmente deu o tiro. As palavras pairaram, como uma bomba prestes a explodir, quando a porta começou a ser empurrada. A verdade estava ali sem escapatória, e Miguel tinha que decidir, ouvir ou sair correndo. A porta rangeu, e o som parecia cortar a tensão no ar como uma faca afiada. Miguel olhou para Bruno, que suava frio e parecia prestes a desmoronar. Isabela apertou a mão dele, um gesto simples que transmitia força. Diga logo, Bruno. Não temos tempo. Miguel implorou, sentindo que cada segundo era um décimo a mais de risco. A respiração de Bruno estava entrecortada, sua luta interna visível em seu olhar. Foi o tio do Pedro. Ele estava lá. Eu vi. O que? O tio do Pedro? Miguel não podia acreditar. Isso mudava tudo. Ele olhou para Isabela, cujos olhos estavam arregalados de surpresa. Ele sempre foi tão próximo da gente. Sim, ele tinha motivos. Eu não queria acreditar, mas, depois da confusão, tudo faz sentido. Bruno lutava para se expressar, as palavras saindo em um sussurro angustiado. Ele sempre protegia o Pedro, mas o tiro foi ele. Miguel piscou, tentando processar a informação. Por que ele faria isso? O que estava em jogo? Sentimentos de vingança, segredos. O Pedro e meu irmão estavam envolvidos em algo que não podíamos imaginar, e isso colocava você e Isabela em perigo. A voz de Bruno falhou em um último desespero. Eu não queria que você ficasse no meio disso. As sombras na garagem pareciam se aproximar, e o ruído do lado de fora se tornava evidente. Passos rápidos, vozes agressivas se aproximando. O tempo estava se esgotando, e Miguel sabia que precisava tomar uma decisão. Se o tio do Pedro está atrás de nós, precisamos agir agora. Vamos sair por trás da garagem, tem uma saída lá. Miguel sugeriu apressadamente, olhando de Isabela para Bruno. Isabela balançou a cabeça, determinada. E se deixarmos Bruno aqui? Ele não pode ficar sozinho. Eu não sou um fardo. Não podemos nos arriscar mais. O importante é que você e Isabela saiam desse lugar. Eu já estou ferido, e eles vão voltar. Bruno respondeu, sua voz era um misto de desespero e heroísmo. Miguel e Isabela trocaram um olhar. Era um momento decisivo. O dilema pulsava neles. Salvar Bruno ou garantir a segurança de Isabela? A pressão no coração de Miguel era tanta que ele quase sentiu que iria desmaiar. Não vamos deixar você para trás. Isabela disse, aflita. Eu me recuso a acreditar que não podemos fazer algo. As vozes do lado de fora ficaram mais altas. O som de passos apressados se aproximava. Bruno fechou os olhos por um segundo, e Miguel percebeu uma lágrima escorregando pelo seu rosto. Desculpem, mas é a única chance que vocês têm. Vai, agora. Uma determinação crescendo dentro de Miguel o fez gritar, tem um carro na parte de trás. Eu só preciso de alguns segundos para pegar a chave. Isabela olhou para Bruno, e antes que pudesse protestar, Miguel a puxou. Confie em mim. Vamos voltar, e vamos tirar você daqui. Com o último olhar, ele disparou em direção à saída. Enquanto corria, o som das vozes externas se misturou ao rugido do seu coração. Ele precisava de um plano que funcionasse, mas também tinha que compreender a dura realidade. Podia não haver tempo para retornar. Risco e esperança se entrelaçavam a cada passo. Ele alcançou o carro. Suas mãos tremiam enquanto abria a porta e procurava as chaves no bolso. O medo e a adrenalina o impulsionavam. Cada segundo parecia uma eternidade. O que se passava na mente de Bruno? E Isabela, o que ela sentiria se algo desse errado? Miguel respirou fundo, encarando a escuridão em frente a ele.
O futuro deles estava em jogo. As chaves finalmente apareceram, e o peso da incerteza se transformou em um momento de clareza. Ouvindo o movimento se aproximar, algo dentro dele explodiu. Antes que pudesse pensar duas vezes, Miguel saltou para dentro do carro. Mas o que ele ainda não sabia era que algo inesperado estava prestes a mudar todo o seu plano, e esse algo vinha do fundo da garagem. Miguel mal teve tempo de se ajeitar no banco do carro, sua mente fervilhando de pensamentos. Ele ligou o motor e o ronco estrondoso ecoou pela garagem como um grito de desespero. Ouvindo os passos se aproximando, um frio na barriga começou a tomar conta dele, mas não era hora de hesitar. Era agora ou nunca. Rápido, Miguel. Vamos. A voz de Isabela rompeu seu devaneio. Ele olhou pelo retrovisor e a viu correndo em sua direção, com o rosto pálido mas determinado. Bruno ainda estava lá no fundo da garagem, a sombra de um herói esmagada pelo peso da realidade. Miguel sentiu um aperto no peito. Vamos liberar ele. Precisamos voltar. Ele gritou, mas a urgência nos olhos de Isabela o fez entender que o tempo não era amigo deles. Você tá ficando maluco? Se a gente voltar agora, vamos ser pegos. Temos que escapar primeiro. Depois a gente volta por ele. Seu tom era firme, quase como se estivesse tentando de alguma forma convencê-lo de que estavam fazendo a escolha certa. Com um último olhar para Bruno, que agora parecia uma estátua de desespero e coragem, Miguel fez uma escolha. Ele colocou o carro em movimento e acelerou em direção à saída traseira da garagem, deixando para trás a incerteza e a esperança. Enquanto avançavam, o ar gelado da noite os envolveu. As luzes da rua pareciam tão distantes, quase como uma promessa de segurança que eles não podiam alcançar. Isabela olhou para Miguel, e ele pôde ver uma mistura de medo e gratidão em seu olhar. Você fez o certo, Miguel. Agora precisamos nos concentrar em como levar isso adiante. Nosso primeiro passo é sair de aqui e encontrar um lugar seguro para planejar o próximo movimento. Isabela tentou transmitir força, mas Miguel apenas balançou a cabeça, seu coração ainda batendo forte. Eu estou preocupado com o Bruno. Precisamos voltar para ele, ele murmurou, a frustração brotando na ponta da língua. Antes que Isabela pudesse responder, uma figura surgiu na escuridão à frente. Miguel teve que fazer uma manobra rápida para evitar um possível acidente. O carro derrapou um pouco, mas ele conseguiu estabilizá-lo, e quando ele olhou para frente, seu coração parou. Era Pedro, parado no meio da rua, com os olhos brilhando sob a luz fraca do farol. Pedro? Isabela gritou, visivelmente nervosa. Ele não é o problema. Miguel respondeu, mantendo os olhos na direção do volante, sabendo que algo não estava certo. Pedro parecia perturbado, mas havia uma tensão no ar que sugeria algo mais profundo. A adrenalina pulsava em Miguel como um sinal de alerta. Vocês não deviam ter saído da garagem, estão em perigo. Gritou Pedro, a voz carregada de emoção. E você sabe disso por quê? Isabela perguntou, virando-se para ele. Você estava lá. Agora, Miguel estava em um dilema. A confiança ainda existia entre eles ou seria a hora de confrontar a verdade? Ele realmente deveria ouvir Pedro, mesmo que o tio tivesse se revelado um traidor? Pedro deu um passo em direção ao carro, o desespero estampado em seu rosto. Tem muito mais envolvido, antes de tudo acabar. Antes que pudesse concluir, um barulho de metal contra metal ressoou na noite. Miguel virou-se e viu um grupo de homens surgindo do fundo da rua, e um deles segurava uma arma. O líquido quente da adrenalina jorrou por seu corpo. Vão, Miguel. Agora. Isabela ordenou, mas algo no olhar de Pedro o fez hesitar. E assim, ali parado, Miguel se viu impossível de decidir entre seguir em frente e confrontar os fantasmas do passado que ameaçavam devorá-los. O momento da verdade estava à frente, e ele precisava decidir. Tudo estava prestes a mudar de novo, e a verdadeira questão era: a quem eles poderiam confiar em meio a essa confusão? Quem realmente deu o tiro que mudou tudo? A resposta parecia mais próxima do que nunca, mas o medo de se perder no caminho apenas aumentava. Miguel respirou fundo e sentiu que o tempo havia parado. As sirenes, os gritos, a figura de Pedro à sua frente, tudo parecia fluir em uma maré de incertezas. Ele olhou para Isabela, que tinha os olhos fixos na arma nas mãos dos homens que se aproximavam. O que fazer agora? A insistência de Isabela em se afastar o trouxe de volta à realidade. Vamos, Miguel. Precisamos ir. Ela gritou, mas a hesitação ainda pairava no ar. A realidade de que estavam cercados pela verdade e pela traição era esmagadora. Pedro, com um olhar angustiado, repetia palavras que não entravam na cabeça de Miguel. Eu não sabia, mas estava no meio de tudo isso. Meu tio, ele nunca deveria ter feito o que fez. O desespero em sua voz ecoava, mas Miguel não sabia se podia confiar nele.
E você sempre soube? Se tinha alguma informação, por que não nos contou antes? O abalo de Miguel era visível. Ele se sentia puxado para fora da realidade, entre a necessidade de salvar Bruno e a luta pela verdade que poderia custar a vida de todos ali. Mas antes que pudesse decidir, o grupo de homens avançou, e a urgência da situação fez Miguel entrar em ação. O motor do carro rugiu e ele pisou no acelerador, desviando-se de Pedro e dos outros. O carro deslizou, mas a situação era crítica. A fúria e a determinação estavam ardendo dentro dele. Isabela virou-se. Miguel, precisamos encontrar um lugar seguro. A voz dela se misturava com a adrenalina pulsante em suas veias enquanto fugiam daquelas sombras ameaçadoras. O desejo de proteger e buscar a verdade agora conduzia seus passos. Eles dirigiram por ruas desertas, e a cidade desapareceu nas sombras. Miguel sentia o coração acelerado não apenas pela fuga, mas pela incerteza do que estava por vir. O que faremos agora? Ele perguntou, a respiração entrecortada. Precisamos de um lugar para nos esconder e planejar o próximo passo, Isabela afirmou. Podemos ir para a casa da minha avó. É longe, e ela vai nos proteger. Miguel concordou com um aceno. O abrigo se tornaria seu refúgio, mas as imagens da garagem de Bruno e da traição de Pedro não saíam da sua mente. Ele precisava voltar, não apenas por Bruno, mas porque as coisas não poderiam acabar dessa maneira. A grande pergunta que pulsava em seu coração era: como tudo isso se conectava? Depois de alguns minutos, eles chegaram à casa simples da avó de Isabela. A energia da casa era acolhedora, mas o peso da realidade os acompanhava. Enquanto Isabela corria para fechar as janelas, Miguel encostou-se à parede, tentando respirar fundo e deixar as emoções fluírem. Você acha que o Bruno vai conseguir sair daquela garagem? Isabela perguntou com os olhos buscando alguma resposta. O coração de Miguel se apertou mais. Habituado às dificuldades da vida, ele sabia que Bruno era forte, mas as circunstâncias eram perigosas demais. Ele sempre foi um lutador. Se houver uma chance, ele vai encontrar um jeito, Miguel respondeu, tentando impulsionar um otimismo que estava abalado. E foi nesse momento que a porta atrás dele se abriu, revelando a avó de Isabela com uma expressão preocupada. Assim que ela ouviu a situação, a compaixão em seu olhar trouxe um aconchego inesperado. Vocês estão seguros aqui, mas precisam ser cautelosos. Vou preparar algo para vocês. O carinho da avó iluminou um pouco a escuridão, mas Miguel sabia que o relógio estava ticando e o perigo ainda estava em sua sombra. Enquanto se sentavam à mesa, a conversa entre eles fluiu como um rio que, mesmo correndo rápido, levava consigo a esperança. Isabela falava sobre seus medos, e Miguel compartilhava suas incertezas sobre Bruno e a traição de Pedro. Cada palavra entre eles era um fio na teia do que estava acontecendo. Eles precisavam descobrir como expor a verdade sem perder a si mesmos no caminho. Precisamos de um plano para salvar o Bruno e expor quem realmente deu o tiro, Miguel disse, a determinação em sua voz como um farol. Assim que a noite se aprofundou, o som da cidade se tornou um pano de fundo para a fervorosa conversa entre eles. Decidiram que voltariam até a garagem, armados com as novas informações que tinham. Eles precisavam agir rapidamente para impedir que a verdade fosse enterrada sob mentiras. Juntos, vamos tirá-lo de lá e enfrentar a realidade de frente, Isabela falou, sua voz firme e cheia de determinação. E com essa união renovada, um novo dia surgiu. Estavam prestes a se aventurar em uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas também a da comunidade. O que descobriram valeria a pena. Mesmo que o caminho fosse pesado. Com os corações pulsando em sincronia, Miguel e Isabela seguiram em direção à garagem novamente, determinado a não deixar que a história terminasse ali, que a verdade finalmente se revelasse, e que as sombras fossem dissipadas. Eles sabiam que cada passo era importante, que a amizade e a coragem poderiam vencê-los, e que o amor e a luta por justiça os guiariam. A solução para tudo não estava longe. A escolha de enfrentar o passado e proteger o futuro era o verdadeiro tiro que poderia mudar a história. E ao administrar tudo isso, Miguel sentiu a força dentro dele crescendo. Uma verdade emergia das sombras e o mundo ao seu redor começou a se iluminar agora. Mais do que nunca, a história era sobre conexão, amor e a luta incessante pela verdade. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.